Em nome de Jesus, Gênesis capítulo 22, é o texto que nós vamos ler, a palavra, a mensagem, hoje à noite neste culto de Santa Ceia. Gênesis capítulo 22, versículo 1 em diante. Aleluia. Gênesis capítulo 22, versículo 1 em diante. Todos possam encontrar a palavra do nosso Deus para lermos juntos, em nome de Jesus. Glória a Deus, o Senhor é bom e é poderoso. Todos encontraram? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 1 em diante. Amém? Nos diz assim a palavra do nosso Deus: e aconteceu depois dessas coisas que ditou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali no holocausto sobre uma das montanhas ou do monte que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e apartou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha dos holocaustos, e pô-lo sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Podeis sentar, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. O texto que nós lemos é bem conhecido, a história de Abraão, na qual Deus manda sacrificar o seu filho. Toda essa narrativa e história que conta o livro de Gênesis capítulo 22 sobre Abraão e seus filhos, nessa narrativa tem um cenário, e os personagens principais, como Abraão, Isaque, seu filho, algumas figuras desse texto, como o altar, a lenha, o cordeiro, tudo isso, irmão, prefigura e tipifica o cenário da narrativa do Calvário, na qual o Senhor foi morto por nós como um cordeiro para a nossa vida. O texto relata que Deus veio até Abraão e chamou Abraão, pedindo que ele sacrificasse o seu filho Isaque. De prontidão, Abraão atende à voz do Senhor, sabendo que nessa narrativa que prefigura o Cristo, a cena do Calvário, porque Deus, como pai, oferece o filho. Abraão, como pai, também oferece o filho. Cristo, como filho, se ofereceu ao sacrifício. Isaque também, porque o mesmo não retrucou. Assim também, como foi levantado o altar, a cruz também foi levantada para sacrificar o nosso Cristo. Assim como o nosso Cristo levou o madeiro sobre os seus ombros, Isaque também levou o madeiro sobre os seus ombros. O texto é bem claro que quando ele vai ao monte, o Senhor se levanta, acorda de madrugada e vai pela manhã cedo ao monte. Também Jesus foi ao monte do Calvário, para ser sacrificado. É claro que quando Abraão, que está simbolizando Deus, que a qual ofereceu seu filho, como Paulo
também declara aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, dando o seu Filho amado por amor às nossas vidas, sendo nós ainda pecadores. Assim como Deus também oferece, Abraão também ofereceu, por obediência, por petição de um Deus poderoso. Assim vemos também que Deus ofereceu o seu Filho Jesus Cristo por amor à nossa vida. Então todo esse cenário que acontece narrado nessa história aponta para o cenário do Calvário, para o sacrifício do Cordeiro. Aleluia! Sabe por quê? Porque o livro de Hebreu diz que as coisas passadas, aleluia, representam as coisas futuras. Então tudo que aconteceu no Antigo Testamento foi revelado no Novo Testamento para a edificação da nossa vida e glorificação de Cristo. Abraão oferece o Filho, Deus oferece Cristo por amor às nossas vidas. Mas a Bíblia diz que Deus o mandou ir para o monte, mas a Bíblia diz que também Jesus foi levado para o monte, porque João declara no capítulo 19, versículo 17, e levando ele as suas costas à cruz, ele foi para o monte do Calvário, chamado Gólgota. Aleluia! Assim estava lá Abraão representando Deus, o monte, o Calvário, onde Jesus também foi. Aleluia! Porque Jesus não poderia levantar em outro lugar, porque o que estava sendo representado em Gênesis era o que aconteceria amanhã, lá no monte do Calvário, por amor a minha e a tua vida. Mas a narrativa conta que ele foi pela manhã cedo. Aleluia! E a Bíblia diz que ele guardou o seu jumento, levou os seus servos, perdoou o seu filho, e ele disse: fique ao monte, para que eu e o menino subiremos lá, aleluia, para sacrificar e adoraremos e tornaremos para vós. A Bíblia diz, irmãos, que o menino Isaac, aleluia, pega o cutelo, pega a lenha, coloca sobre os seus ombros. Abraão coloca a lenha sobre os ombros de Isaac, aleluia. Mas isso não era tão comum, não era uma coincidência, era cristocidência, era a vontade de Cristo sendo cumprida, revelada para as coisas futuras que aconteceria. Por que Abraão não poderia levar a lenha? Por que Abraão não poderia mandar um servo subir com a lenha juntamente com o jumento? Por que Abraão teria que colocar sobre os ombros do filho? Sabe por quê? Porque o mesmo João 19, versículo 17 diz que Jesus levou sobre os seus ombros um madeiro. Aleluia! Isaac também leva um madeiro. Aleluia! Um madeiro que estava os nossos pecados. Aleluia! Na qual disse o profeta Isaías: sobre a cruz ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades e os nossos pecados, e nós imputamos, aleluia, como injusto. Aleluia! Glória a Deus! Por que ele não poderia levar o madeiro? Isaac levou para representar o Cristo, que levou também a cruz. Glória a Deus! Isaac carrega o madeiro para representar a cruz, que Cristo também levou por nós. Glória a Deus! Isaac estava representando o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, que estava também carregando o madeiro. Mas a Bíblia diz que quando ele pergunta ao seu pai sobre o Cordeiro, Abraão disse: para si Deus proverá o Cordeiro, meu filho. Aleluia! Deus também providenciou o Cordeiro para a nação, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Agora Apocalipse diz que desde a fundação dos séculos o Cordeiro foi morto pelo amor das nossas vidas. Aleluia! Hebreus capítulo 10, versículo 12 disse: e ele oferecendo-se uma única vez pelos nossos pecados, aleluia, sendo nós pecadores, ele se ofereceu uma única vez. Isaac também foi oferecido uma única vez. Glória a Deus! E por causa desse sacrifício do Cordeiro, aleluia, nós estamos aqui remidos, comprados, lavados, sem mancha, sem mácula, para apresentar-se a Ele naquele dia e conhecermos de fato o Cordeiro de Cristo, o Cordeiro Cristo como Ele é verdadeiramente, porque a Bíblia diz: quando Ele se manifestar, nós veremos verdadeiramente como Ele é. Glória a Deus! Isaac não
Isaac disse: pai, eu não vou, aleluia. Mas a Bíblia diz que quando ele chega lá no monte, ele levanta um altar. O altar representa a cruz. Quando Jesus chegou lá no monte do Calvário, também levantaram a cruz, na qual estava representando o altar para o sacrifício, aleluia. Isaac foi colocado no altar, o meu Cristo foi colocado na cruz, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A diferença é que o sangue dele foi derramado, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz: pelo sangue de Cristo derramado na cruz, aspergido sobre vós, tem purificado a vossa alma e a vossa vida para o dia da redenção. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Foi pelo sacrifício que nós estamos aqui. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmão, que Isaac foi colocado sobre o altar. E quando Isaac foi ser imolado, a Bíblia diz que dos céus bradou na voz de Deus, ei, aleluia. E Jesus também, quando estava sendo batizado, a voz bradou do céu dizendo: este é meu filho amado, que me comprado, aleluia, na qual ele era o Cordeiro de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Possamos com satisfação, com alegria na alma, lembrar esta noite do Cordeiro de Cristo que morreu por nós. Glória a Deus. Por isso que João era bem enfático a declarar no capítulo 1, versículo 29 e o versículo 36: eis aí o Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. Ele lá em Êxodo era o Cordeiro Pascual, a qual foi sacrificado, na qual matava-se o Cordeiro, lançava o sangue sobre o povo em aspersão para a purificação do seu pecado. De ano em ano era feito isso, mas o nosso Cristo foi somente um sacrifício para toda a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, irmãos. Toda essa história de Abraão e Isaac representa esse cenário do Calvário. Mas o que eu amo mais ainda é que quando Cristo foi morto na cruz do Calvário, aleluia, naquele dia, na qual o seu sangue foi derramado, foi lhe colocado uma coroa para representar como rei, na qual estava escrito lá no madeiro: ele é o rei dos judeus. Não colocaram por acaso, mas para se cumprir a profecia que ele era rei dos reis e senhor dos senhores. Glória a Deus. O título para muitos poderia ser escândalo, poderia ser zombaria, mas para nós foi cumprimento da palavra. Bendito é o nome do Senhor. Para nós ele estava tornando-se o rei da glória para a nossa vida. Glória a Deus. Naquele dia, Aleluia. algo aconteceu de extraordinário. A Bíblia diz que naquele dia o véu do templo foi rasgado, de alto a baixo. Bendito é o nome do Senhor. Sabe o que eu entendo? Porque antigamente, lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que era feito um santuário, e havia o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo. O sacerdote lavava as mãos, o sacerdote imolava o cordeiro, aleluia, ia até o lugar santo, mas o santíssimo lugar ninguém adentrava. Mas eu entendo que quando ele morreu pelos meus pecados, ele nos tornou um sacerdote, que nós mesmos nos dando livre acesso ao lugar santíssimo na sua presença, aleluia. Ei, você é sacerdote de Cristo pelo sacrifício, da baixaria de Ocomenai. Então adore, louve, porque ele te deu acesso à sua presença. O Cordeiro pagou um preço por este acesso, o Cordeiro derramou sangue por este acesso, Glória a Deus. tornando-nos sacerdote diante da sua presença. Glória a Deus. Então nós temos mais do que motivos para glorificar e exaltar o nosso Deus diante da sua grandeza. O supremo sacerdote, Cristo, o sumo sacerdote, aleluia, porque outrora foi feito um homem sacerdote, mas ele fez sacerdote de si mesmo, pelo sacrifício da qual ele pagou na cruz do Calvário por amor das nossas vidas. Então sejamos essa noite com alegria,
com gozo da alma, sabendo que nós não pagamos um preço, nós não derramamos um sangue, nós não fomos colocados numa cruz, mas aquele que foi e que pagou o alto preço, Jesus Cristo, nos deu esse prazer, essa liberdade de hoje estarmos aqui, lembrando, trazendo a memória do seu sacrifício, trazendo a memória da sua obra redentora da cruz do Calvário. Bendito, por isso que muitos que passaram disseram: ele não era o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, aleluia. Outros que passaram diziam: ele verdadeiramente é o Cristo, aleluia. Sabe por quê? Porque a cruz, o sacrifício era escândalo para muitos, mas para nós que cremos é poder de Deus. Para aqueles não creem é loucura, mas para nós é poder de Deus, aleluia. O sacrifício não era o fim, mas era o começo do acesso para a eternidade, aleluia. O sacrifício não era o fim, mas era o encontro do Deus da graça com o pecador, aleluia. Mas era o encontro de Deus com homens que foram rejeitados, aleluia, para um Deus que abraça e que ama o pecador, aleluia. Glória a Deus. Ele pagou isso por nós. Glória a Deus. Vale a pena, Glória a Deus, Deus. pagar o preço como o Cordeiro pagou. Vale a pena dar a nossa vida como o Cordeiro deu, aleluia. Sabe por quê? Porque o Cordeiro não olhou a minha condição, o meu estado, ele se entregou porque me amou. Se entregue por uma vida não porque ele pecou, não porque ele tem pecado, mas porque também você entregou o amor de Cristo pela vida dele, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É isso que nós aprendemos no sacrifício de Cristo, na obra do nosso Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E quem está feliz, e quem é grato pelo Cordeiro, pelo seu sacrifício, bendiga o seu santo nome e louve ao Senhor pela a sua grandeza, em nome de Jesus.